Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Nessa manhã de quarta-feira, falando um pouquinho hoje sobre os órgãos sociais na sociedade anônima. Mais alguns minutinhos a gente já começa a falar sobre os órgãos sociais na SA, uma matéria sempre que cai em prova da OAB, sempre cai em concurso público, então sempre importante discutir um pouquinho, né? Bom, pessoal, acredito que a gente já possa falar um pouquinho sobre o tema de hoje, que é um tema, conforme eu já falei um pouquinho antes, né? Um tema sempre muito recorrente e que recentemente sofreu uma alteração na Lei 6.404 de 76 e que é sempre muito importante esse tema, especialmente na prova da OAB e em concursos públicos também, e não é diferente em concurso de cartório. Olhem só, a lei que regula a sociedade anônima ou companhia do Brasil, a Lei 6.404 de 76, que é a famosa LSA. A sociedade anônima ou companhia, ela tem basicamente 4 órgãos sociais. Então nós temos a Assembleia, que se biparte, que está lá no artigo 121, né? Que se biparte em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. Então, quando você pega a Assembleia Geral, artigo 121, cujas atribuições estão lá no artigo 122, então vou dar alguns exemplos de atribuições da Assembleia Geral. Reforma de estatuto, aumento do capital social, discussão sobre transformação, incorporação, fusão e cisão, tomar as contas dos administradores, decidir sobre a emissão de debênture, parte beneficiária, etc. Em resumo, todas as principais decisões são tomadas pela Assembleia Geral. Quando você fala Assembleia Geral, ela é o principal órgão dentro da sociedade anônima. Só que ela se biparte em outras 2 assembleias. Em Assembleia Geral Ordinária, que está estabelecida lá no artigo 132 da LSA, e Assembleia Geral Extraordinária, que está lá no artigo 135 também da LSA. E o que diferencia a Assembleia Geral Ordinária da Assembleia Geral Extraordinária? É a matéria. Então, quando você pega lá no artigo 132 da LSA, o legislador estabelece algumas decisões, algumas matérias que serão deliberadas via Assembleia Geral Ordinária. Todas as matérias que não estiverem indicadas naquele rol, é matéria da extraordinária. Então, existe uma discussão, na minha opinião, uma discussão que ela é pertinente, mas na minha visão, ela não tem muita sustentação, que é o critério que se diferencia uma Assembleia Geral Ordinária de uma extraordinária, se seria a matéria ou o tempo. Eu entendo essa discussão, mas não concordo. Por quê? Porque o legislador estabelece que a Assembleia Geral Ordinária ela tem que acontecer dentro dos primeiros 4 meses seguintes ao fim do exercício social. Então, o que alguns autores colocam isso em pauta? De que toda Assembleia Geral que for realizada fora desses 4 meses, ela seria extraordinária. Na minha visão, não. Na minha visão, o critério que diferencia uma AGO ordinária de uma extraordinária não é o tempo, e sim a matéria. Matéria do 132, Assembleia Geral Ordinária. Matéria que não estiver lá, Assembleia Geral Extraordinária. Então, esse é o primeiro órgão social. Segundo órgão social é o Conselho de Administração. O Conselho de Administração está lá no artigo 140 da LSA. O Conselho de Administração ele é um órgão composto por 3 ou mais pessoas, 3 ou mais membros, obrigatoriamente acionistas, pessoas naturais, obrigatoriamente acionistas e pessoas naturais, eleitas pela Assembleia Geral. E essa eleição, esse cargo, vai durar pelo prazo de 3 anos, sendo permitida uma reeleição. Em contrapartida, nós temos o terceiro órgão, que é a diretoria. A diretoria, ele é um órgão que vai ser composto, e aí que teve uma mudança legislativa recente. Antigamente eram 2 ou mais membros.
A diretoria agora, um ou mais membros, acionistas ou não. Então está aqui além da quantidade, né? Uma outra diferença em relação ao conselho de administração é essa questão. Conselho de administração sempre acionistas. Diretoria, acionistas ou não. Eleitos, pessoas naturais também, igualmente pessoas naturais, eleitas pelo conselho de administração ou pela Assembleia Geral. Então pode existir algumas circunstâncias, que não vem o caso nem a gente comentar agora, em que o conselho de administração passa a ser um órgão facultativo. E aí, se ele não existir, você passa a Assembleia a eleger os membros da diretoria. Prazo desse mandato, 3 anos também, sendo permitida a reeleição. E como último órgão, nós temos o Conselho Fiscal, que está ali no artigo 161. Então, Conselho de Administração 140, Diretoria 143 e o Conselho Fiscal 161. O Conselho Fiscal, ele é um órgão bastante interessante dentro da LSA. Por quê? Primeiro, o que é importante? A composição do Conselho Fiscal. 3 a 5 membros e suplentes, acionistas ou não, pessoas naturais, também pessoas naturais, eleitas pela Assembleia Geral. E o mandato do conselheiro fiscal, aqui não é de 3 anos, e sim de 1 ano. Então os outros, tanto da diretoria como do Conselho de Administração, mandato de 3 anos. Aqui do Conselho Fiscal, 1 ano apenas. E aí, por fim, o que eu gostaria de destacar com vocês é o teor do artigo 48A de uma lei que aparentemente não tem nada a ver com a Lei 6.404 de 76, mas que nesse caso específico, em outros também, né, tem uma relação muito interessante. Olhem só, o Conselho Fiscal, ele é um órgão que precisa existir, mas não precisa funcionar. Então vou repetir, o Conselho Fiscal, na Lei 6.404 de 76, é um órgão que precisa existir, mas não precisa funcionar. Quando você vai para o artigo 48A, letra A, da Lei 11.101/2005, que trata dos processos de falência e de recuperação, o que o legislador diz lá? De que, se existir uma recuperação judicial de uma sociedade anônima aberta, então lembrando, né, que nós temos duas espécies de SA, a aberta e a fechada. Se existir a recuperação judicial de uma sociedade anônima aberta, o Conselho Fiscal, esse órgão que precisa existir, mas não precisa funcionar, nesse caso de uma recuperação, repito, nesse caso de uma recuperação judicial de uma sociedade anônima aberta, o Conselho Fiscal, além de ter que existir, ele precisa funcionar durante todo o processo de recuperação judicial. E aí, olhem que situação interessante. Mesmo após o término da recuperação judicial, até o final do cumprimento do plano. Então, olhem só um exemplo aqui, né? Então, é muito comum você ter dentro de uma recuperação judicial um plano de pagamento com 5, 6, 10, até 20 anos para pagamento de credor. Nesse caso específico, o Conselho Fiscal ele vai ter que existir e funcionar durante todo o processo de recuperação e mesmo durante o cumprimento desse plano de recuperação judicial. Então tomem muito cuidado que esse 48A é uma alteração que foi feita recentemente na Lei de Falências e também de recuperação. Então, pessoal, com isso, agradecendo aí, né, Gustavo Caldeirão, Mazanto Santanásio, Sandra Masson, Dr. Marcelo Truzzi, obrigado meu amigo pela presença, Dr. Marcelo Laveso, a Kênia, o Fred Fleury, o John Mike, enfim, todos aqueles que, o Natan Perucci, o Freboni, enfim, todos aqueles que entraram, obrigado Gustavo pelo carinho de sempre. Pessoal, então foi isso,
O objetivo foi trazer para vocês aí os 4 órgãos sociais dentro da SA: Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, Conselho de Administração, Diretoria e o Conselho Fiscal. Bom, pessoal, um grande abraço para vocês, excelente quarta-feira.